droga nas universidades federais? Tem, e não é pouco. É muito. Isso é porque há um a menos. Bandido bom é bandido morto. Quando se diz isso, o que se quer, no fundo, é acabar com a ideia de autonomia universitária, fazer caça a quem pensa diferente. O demônio é ardiloso! Tenta fazer um cair nos ardis! Gente, mas bandido bom não é bandido morto. Mas eu tô falando de bandido de verdade. Que é um bandido de verdade. Não negocie com o demônio. Agora, e com notícias falsas. Nós preparamos uma cena nojenta. Com notícias falsas. A nossa bandeira. Vermelho, comunista. E com notícias falsas. Fazer caça a quem pensa diferente. Oh yeah! Thank you girls! Obrigado, garotas. Isso foi apenas um aperitivo, um brinde do novo empreendimento das organizações Bonitinho. Mais uma empresa, seu Zé Bonitinho. Que ramo o senhor vai atacar agora? Educação, professor. Ensino superior. Quero que conheçam em primeira mão Unitinho, a Universidade do Zé Bonitinho. Enquanto enviamos nossos currículos para o Zé Bonitinho, nesse vídeo nós vamos abordar como o estudo universitário surgiu. As universidades, como as catedrais e os parlamentos, são um produto da Idade Média. Gregos e romanos, por mais que isso possa parecer estranho, não tinham universidades no sentido em que esta palavra tem sido utilizada nos últimos 7 ou 8 séculos. Eles tinham educação em nível superior, mas os termos não querem dizer a mesma coisa. Boa parte de seu saber nos campos de direito, da retórica e da filosofia são dificilmente atingíveis. No entanto, eles não estavam organizados em instituições permanentes de aprendizado. Um grande professor como Sócrates não dava diplomas. Se um estudante atual se sentasse ao seu lado por 3 meses, certamente pediria um certificado, ou alguma coisa palpável e passível de ser exibida, o que, aliás, seria um excelente tema para um diálogo platônico. Foi apenas a partir dos séculos XII e XIII que surgiram no mundo os mecanismos e estruturas de todo o aparato contido nas faculdades e nos cursos, nos exames e nas diplomações, nas aulas e nos títulos acadêmicos. Em todos esses pontos, nós não somos herdeiros de Alexandria ou Atenas, mas sim de Paris ou Bolonha. Vamos nos deter no surgimento destas instituições. A antiguidade e o aspecto majestoso das construções das universidades mais antigas do mundo, como a de Oxford, podem nos passar a ideia de que as universidades foram fruto de um grande projeto real ou eclesiástico, e de que elas já nasceram com bibliotecas e salas de estudo. Mesmo com todos seus séculos, prédios como esses foram construídos quando as universidades já eram mais do que centenárias. No seu começo, elas não possuíam um espaço físico específico. Seu início está ligado a um fenômeno social muito mais espontâneo, o do ressurgimento das cidades na Europa cristã no século XI. Estas cidades, ou burgos, eram agrupamentos de pequenos comerciantes, ou burgueses, que se organizavam em guildas através das quais estabeleciam as regras e os métodos para a produção e venda de suas mercadorias. O mesmo aconteceu com o conhecimento teórico. Professores vendiam seus saberes, ou seja, cobravam para ensinar. Com o tempo, também eles se organizaram em associações próprias que acabaram recebendo o nome de universidades. Ou seja, as primeiras universidades surgiram como uma forma de padronizar determinadas relações comerciais, tal como a duração e a qualidade das aulas, os preços e as regras de convivência entre alunos e professores, por exemplo. Assim aconteceu em Paris, enquanto em Bolonha foram os próprios grêmios estudantis que estabeleceram a organização. Aliás, a palavra universidade não foi utilizada originalmente porque a instituição seria capaz de dar conta da universalidade do saber, mas no sentido de que ela atendia à integralidade de um grupo de alunos e mestres. A palavra universitas era utilizada para diversos tipos de corporação. Mesmo não buscando abordar todos os saberes, as universidades pretenderam desde o início abordar quase a totalidade da cultura erudita. De uma forma geral, haviam 4 tipos de faculdades, nem todas disponíveis em todos os centros: as artes, o direito, a medicina
e a teologia. Os saberes ditos mecânicos ou pecuniários eram propositalmente ignorados, uma vez que eles eram desprezados como inferiores. A ideia de artes, porém, não é definitivamente a nossa. Não se trata das belas artes, mas sim de um estudo das seguintes disciplinas: gramática, retórica, dialética, aritmética, música, geometria e astronomia, chamadas de artes liberais. O conjunto desses saberes era considerado como básico para qualquer estudo realizado posteriormente. Ele ofereceria as ferramentas teóricas que todo intelectual deveria possuir. No campo do direito, encontramos duas grandes disciplinas: a do direito civil, que fora retomado a partir do reencontro com os códigos romanos, e se esse direito não era diretamente aplicável às sociedades medievais, ele tirava sua autoridade de origem na antiguidade e dos grandes princípios jurídicos, a partir dos quais podia-se distinguir o justo do injusto e regular harmoniosamente a vida social, tanto a pública como a privada, em lugar de velhos costumes bárbaros ou feudais que muitas vezes ainda eram vigentes. Somado a ele, vinha o estudo do direito canônico, baseado na análise de diversas decisões papais tomadas naqueles séculos, e que serviam como reforço ao próprio poder do sumo pontífice. E se o direito havia conseguido se impor como um saber relativamente autônomo, muitas vezes com vários juristas não precisando passar previamente pela faculdade de artes, a medicina, pelo contrário, para conseguir escapar do simples empirismo, insistia em sua ligação com a filosofia da natureza de Aristóteles, complementada por tratados médicos gregos, como o de Galeno, ou árabes, como o de Avicena e de Averroes. No todo, foram muito poucas as faculdades de medicina realmente ativas. O exercício da medicina para a maior parte da população era oferecido por pessoas que haviam aprendido na prática. Era comum que cirurgias fossem realizadas por barbeiros, por exemplo. Di qualità, di qualità. Tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro. Por fim, a teologia constituía a principal forma de saber, onde todos os outros desembocavam sempre. Isso não quer dizer que as palavras bíblicas oferecessem respostas indiscutíveis aos problemas teóricos. Pelo contrário, as diversas leituras possíveis associadas a verdadeiros duelos lógicos e retóricos constituem o mais importante campo de debate desses séculos, a escolástica, a forma de teologia filosófica tão extensamente desenvolvida pelos medievais. Esses estudos podem nos parecer hoje impressionantemente abstratos. No entanto, eles tinham relevância social. O fato de as atividades pecuniárias serem mal vistas e às vezes julgadas até como pecaminosas não deve levar à ideia de que os alunos buscavam as universidades apenas pelo amor ao saber. Também havia interesses materiais em xeque. Os futuros estados nacionais ainda eram incipientes, mas aos poucos exigiam cada vez mais altos funcionários mais qualificados para sua administração. Serão essas carreiras universitárias que formarão estes proto-burocratas. Isso fará com que, de instituição muito próxima a qualquer guilda, com o tempo, as universidades passassem a ter um status muito sofisticado e se tornassem elas mesmas um símbolo de poder. Outro aspecto que foi levando a um contínuo distanciamento entre a universidade e o burguês comum era a utilização exclusiva do latim escolástico, incompreensível para boa parte da população, versada apenas nas versões vulgarizadas do latim, que então começava a dar origem aos nossos atuais idiomas neolatinos, como o português ou o francês. Por outro lado, uma língua universitária comum favorecia a disseminação das fontes de conhecimento. Também são dessa época muitas traduções do árabe, fundamentais para que os medievais viessem a conhecer textos antigos, gregos e romanos, que haviam sido perdidos no Ocidente, mas que eram objeto de estudo na sofisticada cultura árabe. Essa busca incessante por fontes de saber passadas pode nos parecer estranha. No entanto,
Os medievais pensavam que todo o saber acessível estava presente em um determinado número de textos de autores entendidos como verdadeiras autoridades, quase todos da antiguidade greco-romana ou da tradição cristã, e que todo o progresso no conhecimento só podia derivar de uma exegese mais aprofundada dessas obras. Como disse o famoso filósofo francês do século XII, Bernardo de Chartres, nós somos anões apoiados sobre os ombros de gigantes. Assim, nós vemos melhor e mais longe do que eles, não porque nossa vista seja melhor ou porque sejamos maiores, mas porque eles nos seguram no ar e nos elevam acima de sua gigantesca estatura. Nós poderíamos mostrar agora como surgiram rituais acadêmicos, como as defesas de tese, ou de que forma a produção de livros cresceu. Mas em vez disso, vamos falar o que você, cidadão de bem, está se perguntando. Quando começou a balbúrdia? Quem é que trouxe a maconha e a seda que eu pedi na lista? Você, essa região aqui, legal. Desculpa, eu não sei. A gente não veio pra estudar Sócrates, Platão, não é isso? Não, meu amor, aqui é federal. Aqui a gente estuda truco, siririca, textão de Facebook. Pensador pra gente é Marcelo D2, Inês Brasil. Essa gente a gente até pode citar, mas depois da aula de Travesti 2, tá? Vamos tirar a roupa, eu quero ver teu cu. Deixa eu dar uma olhada nesse teu cu. Pode, como é que tá? pode. Agora que eu entendi, então eu estudei errado a vida inteira. É, lógico. Quando estas seríssimas instituições que são as universidades foram tomadas pela bagunça? Bem, tire suas próprias conclusões. A Universidade de Paris considera o ano de 1200 como de sua fundação oficial, uma vez que nesse ano o rei Filipe II estabeleceu um decreto que afirmava a excepcionalidade dos estudantes perante a lei comum, o que sem dúvida pode ser compreendido como um movimento de autonomia que constituirá o espaço universitário, mas que, em um primeiro momento, foi uma forma de aplacar a confusão causada por um conflito entre alunos e outros habitantes da cidade, que acabou até com mortos. Situação parecida levou à Bula Papal de 1231, que concedeu uma série de liberdades para as universidades em relação a seus próprios ritos acadêmicos, com a condição de que só fossem considerados estudantes aqueles que frequentassem a universidade por pelo menos 2 vezes na semana, e que os alunos não pudessem andar armados. A bula resolveu então uma interrupção de 2 anos nas aulas por conta de protestos, originalmente causados pela punição que o preposto de uma cidade havia imposto aos estudantes que, abrindo aspas, descobriram que o vinho era bom e agradável de beber, fecha aspas, e acabaram numa briga espancando o taverneiro da cidade. Entre outros documentos encontrados dessa época, há o de um professor que também era clérigo, condição bastante comum, aliás, que diz que o coração do estudante é pantanoso, tomado pelo interesse em vantagens financeiras, bens materiais e em como satisfazer seus interesses. Eles são tão litigantes e brigões que não há paz perto deles. Aonde quer que eles vão, seja Paris ou Orleans, eles causam distúrbios em toda a região. E também há esta carta que um pai enviou a seu filho. Fui informado, não pelo seu mestre, ainda que ele não devesse esconder essas coisas de mim, mas de uma fonte confiável, que você não estuda em seu alojamento ou se comporta nos cursos como um bom aluno deveria, mas fica brincando e passeando por aí, desobedecendo a seu mestre e permitindo-se práticas desonrosas. Enquanto que entre os estudantes, eis esse famoso poema de Pádua, que traduzimos aqui. Dentro da taverna morrer. Essa é a minha decisão. Deixem o vinho nos meus lábios escorrer até a minha extinção. Assim os anjos vão recorrer em uma grande exortação. Deus, garanta a este beberrão a graça e a absolvição. Uè, Giannello, è arrivato mio marito. Sono morta. E ainda este outro pequeno poema que diz: como é difícil conter a natureza e permanecer puro quando se vê uma beleza. É uma lei muito dura para a juventude. É difícil manter-se saudável com esta atitude. Enquanto enviamos nossos currículos para o Zé Bonitinho, nesse vídeo nós vamos abordar como o estudo universitário surgiu. As universidades, como as catedrais e os parlamentos, são um produto da Idade Média. Gregos e romanos, por mais que isso possa parecer estranho, não tinham universidade.
seu radar está com defeito. Abra tua beça pra me querer. Você não pode acontecer. Dou-lhe de graça este conselho. Você precisa mesmo é de um espelho. Não venha de lacinho, porque não vai colar. Eu sou Zé Bonitinho, sou duro de apanhar. Qualquer mulher que me quiser vai ter mais é que rebolar, pois é. Você não é meu tipo e a culpa é toda sua. Ele mandou tomar os tais banhos de lua. Com essa cor, com essa não, você parece até assombração. Câmeras close. Aqui se despede o Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Ser bonito não é nada, o chato é ser cantor. Goodbye. Bye.